Shabbat Shalom, amigos, Baruch Hashem, Ahar, Zohraim Tovim Lekulam. Boa tarde a todos, amigos, Baruch Hashem. Vamos dar início agora para Parashá Emor, ok? Porção da Torá de hoje chama-se Emor, Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 21 em diante, do nosso estudo aprofundado de hoje, que está, Baruch Hashem, mais uma vez, imperdível. Nós estávamos tratando sobre as questões de Avodah Zará, que nos são apresentadas aqui no capítulo 21, logo nos primeiros versículos. Em seguida, em diante, nós temos as prescrições sagradas do Eterno em relação a Kedoshim, às santidades, ok? O Eterno nos ordenando atuarmos de forma efetiva no tocante Tumá e Tahor, impurezas e pureza, ok? Baruch Hashem. Em relação ao primeiro século, nós aprendemos que os Ketuvim Netzarim, nos escritos nazarenos, especificamente em Ma'aseh HaTalmidim, Atos dos Discípulos, a comunidade dos Netzarim, o Knesset dos Netzarim, viveram um grande apogeu, uma grande ascensão, uma grande atuação no meio do povo de Israel naqueles dias do primeiro século da nossa era. E eles enfrentaram diversos desafios nesse período mais folgado, que eles tiveram de maior liberdade de promoverem a mensagem da Torá, ok? Eles tiveram um pouco mais de folga até o ano antes do ano 70. E eles começaram a divulgar a mensagem da Torá através do testemunho do Tzadik, Yeshua HaMashiach Ben Yosef, para todas as nações vizinhas. Essas nações vizinhas possuíam pequenas comunidades, pequenas sinagogas, espalhadas nas nações vizinhas, nas nações das cidades-estados helênicos, hoje nós chamamos de Grécia, e nas cidades que circundavam, nos países que circundavam ali no Mediterrâneo. Então, os Shalichim emissários se espalharam para todas essas nações. Eles enfrentaram diversos desafios nesse período, de Atos dos Discípulos, capítulo 15, em diante. E eles decidiram que todos os Baalim Teshuvah, todos aqueles que estavam ingressando na Teshuvah, no retorno ao Eterno, na sua conversão ao Eterno, eles não deveriam imergir na Torá de uma forma total e absoluta, logo no primeiro dia, na primeira semana, se submetendo à Brit Milá, a aliança de palavra mais conhecida como circuncisão em português. Okay? Então, eles na verdade deveriam acatar primeiro, compreender primeiro, absorver, compreender primeiro as noções das leis Noahid, que nós chamamos hoje de leis de Noah, que foram passadas para Noah, que o Eterno passou a Noé. Não ingerir sangue, não cometer ilícitos sexuais e, principalmente, não cometer idolatria. Nenhum tipo de Avodah Zará, nenhum tipo de serviço estranho, idolatria em português. E nós também aprendemos que em Ma'aseh HaTalmidim, Atos dos Discípulos, capítulo 17, versículo 16, Shaul HaShaliach, o Rabi Shaul HaShaliach, o Rabino Shaul, o emissário, mais conhecido como Paulo em português, quando visitou uma cidade helênica, lá em capítulo 17, versículo 16, a cidade estava toda decorada, toda a arquitetura, todo o visual da cidade evocava Avodah Zará, idolatria. Então, ele preferiu transmitir a sua drash, o seu sermão da Torá, nas sinagogas, onde estavam convivendo pessoas nascidas na casa de Judá e Baalim Teshuvah, pessoas que estavam ingressando, aspirantes ao retorno ao Eterno. Então essas comunidades ao redor de Jerusalém, ao redor de Israel, ao redor de Israel, elas estavam vivenciando essa experiência tão delicada de lidarem com as nações vizinhas, de lidarem com as pessoas de outras religiões que estavam ingressando para a Torá. Porque eles incorriam num risco de assimilação, um grande problema do nosso povo desde a antiguidade. Ok? E mais adiante, em Ma'aseh HaTalmidim, capítulo 8, versículo 9 e 11, nos diz o seguinte: havia, porém, um homem chamado Shimon, que durante algum tempo vinha praticando feitiçaria, Avodah Zará, naquela cidade, impressionando todo o povo de Shomron, de Samaria. Ele se dizia alguém importante, alguém notável. Então ele tinha um ar de religiosidade, ele tinha um ar de um guru, de um mestre, mas ele conseguia angariar pessoas através de psicotropia, feitiçaria através de alucinógenos. É assim que era o método de Shimon. Não era pelos textos da Torá sagrado, pela metodologia sagrada de interpretação da Torá, o Pardes, não. Ele convencia as pessoas através de alucinógenos. E o termo que está na tradução para o grego koiné é pharmakeo fármaco. E diz aqui:
ele vinha praticando feitiçaria naquela cidade. Então ele era um grande traficante, ele era um grande promovedor de alucinógenos, impressionando todo o povo de Shomron de Samaria, isso dentro de Israel. Antes deles começarem a se aventurarem nas suas jornadas de mensagens da Torá, de transmitir as Besorot Tovot, as boas novas do Malchut Elohim, do reino de Deus, eles começaram a enfrentar esses desafios. Dentro do território de Israel já haviam traficantes, já haviam promovedores de drogas alucinógenas, não medicinais, apenas alucinógenas. E diz o texto, versículo 11, versículo 10, todos lhe davam ouvidos, do mais simples ao mais rico, dizendo, esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Eles o seguiam, pois, ou seja, a causa, pois ele os havia iludido com sua feitiçaria durante muito tempo. Então, todo o sentimento de adesão, todo o sentimento de participação de grupo que eles possuíam, que aqueles membros ricos e pobres possuíam ao redor de Shimon, o feiticeiro, era por causa de sua feitiçaria, sua farmaqueia, a sua feitiçaria através de alucinógenos. Vamos continuar o tema de todo o capítulo 21 sobre Kiddushá, sobre santidade, fazendo separação entre as trevas e a luz, sobre aquilo que é puro e impuro, aqui na Torá. Vamos lá. Nós temos também na Igeret aos Galatim, na carta do Rav Shlomo Shaliach, a todos aqueles que moravam, que residiam na Galátia, todos os Baalim Teshuvah, todos aqueles que estavam iniciando a sua jornada de Teshuvah na cidade-estado da Galátia, capítulo 5, versículo 20, nos diz o seguinte: adoração de ídolos, o uso de drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o culto, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga. Então, desde o versículo 19 aqui do capítulo 5, o Rav Shlomo Shaliach salienta diversos aspectos importantes que nós devemos nos afastar. É evidente que a velha natureza realiza. Ela se expressa mediante a imoralidade sexual, ilícito sexual, ou seja, tudo aquilo que é contra Taharat Mishpachá, impureza e indecência. Então, o que ocorre? Essa é uma mensagem, essas cartas, para as sinagogas que já existiam, para as sinagogas que estavam sendo criadas, de Baalim Teshuvah, de pessoas que estavam iniciando a sua Teshuvah. Eles vinham de uma cultura extremamente idólatra. Então, era um grande desafio para eles se afastar dos conceitos idólatras aos quais eles pertenciam anteriormente. Então, o Rav está dizendo aqui, na sua Igeret, aos residentes da Galátia, que a velha natureza, ou seja, o passado deles, submetido ao Yetzer Hara, a inclinação do mal, tem como instinto, como impulso natural, militar contra as coisas sagradas, dificultar a liberdade da pessoa das coisas impuras para as coisas tahor, puras. Então é um grande desafio. Continuando, nós também temos em Sefer HaHitgalut, abra comigo em Sefer HaHitgalut, livro da Revelação, capítulo 9, versículo 21, nos diz o seguinte: tampouco se arrependeram, tampouco fizeram teshuvá de seus assassinatos, o uso de drogas alucinógenas, farmaqueia, para entrar em sintonia com o culto, de sua imoralidade sexual e de ambos. Então o Eterno traz aqui, nesse livro sobre o Harit Hayamim, sobre o fim dos dias, um livro, uma literatura fundamental para os nossos dias, para o tempo que nós chamamos hoje. E aqui desde o versículo 20 do capítulo 9, ele diz: o resto da humanidade, os que não foram mortos por essas pragas, nem assim deu as costas aos que haviam feito com as próprias mãos. Eles não pararam de adorar os Shimdalet e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, ouvir, nem andar. Isso aqui é uma referência óbvia a Tehillim, Salmos, capítulo 115, versículo 4 ao 7, Salmos, capítulo 135, versículo 15 ao 17, Daniel, capítulo 5, versículo 23. Essas são as referências dessa citação. 21. Tampouco se arrependeram dos seus assassinatos, de sua violência, do uso de farmaqueia, mágica, feitiçaria, para entrar com sintonia com o oculto, de sua imoralidade sexual e de seus roubos.
daí virá um malach, um mensageiro celestial da parte do Eterno, para trazer justiça e julgamento para todos aqueles que praticaram tais coisas abomináveis, de avodah zará, serviço estranho e idolatria. Continuando, vamos também para Sefer Galut, no mesmo livro, capítulo 18, versículo 23. Diz o seguinte: a luz da candeia, ou seja, a luz da menorá, nunca mais brilhará dentro de vocês. A voz do noivo e a voz da noiva nunca mais será ouvida ali. Então nós temos aqui também um aspecto da Kabbalah, ok? E aspectos também do Tanar, que tipificam a Shekhinah e a vinda de Mashiach, a vontade do Eterno. Porque seus mercadores eram os mais poderosos da terra. Todas as nações foram enganadas por suas fórmulas mágicas, ou seja, por seus atos de farmaqueia, ou de fármaco, feitiçaria através de alucinógenos. Tudo isso está dentro aqui do capítulo 21 de Sefer Vaikra, do livro de Levítico, capítulo 21, versículo 1 em diante. Okay? Dando continuidade às 2 semanas passadas, desde a Haremot até a Parashá Metzorah, ok? E Tazriah. Passamos por Kedoshim e agora se repete o conteúdo no capítulo 21 da Parashá de hoje, Emor. Vamos continuando com o nosso estudo aprofundado. Vamos agora para o capítulo 21 de Sefer Galut, mais uma citação sobre feitiçaria avodah zará através de alucinógenos. Capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os indignos de confiança, as pessoas inconstantes na emuná, na confiança ao Eterno, os desprezíveis, os assassinos, os sexualmente imorais, os que usam farmaqueia, feitiçaria através de alucinógenos, os que ingerem alucinógenos, para entrar em sintonia com o oculto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o Gehinom, que queima com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Isso faz menção direta ao Sefer Yeshayahu, livro de Isaías, capítulo 66. Abram comigo, por favor, em Isaías, capítulo 66. E nós temos aqui o conteúdo sobre a segunda morte, que é a morte da alma, é a morte total, é a morte, é o fim da existência de um indivíduo. O Eterno traz as mesmas prescrições, o mesmo conteúdo. Versículo 15 do capítulo 66, o Eterno diz: vejam, o Eterno virá em fogo, e seus carros serão como redemoinho para tornar sua ira furiosa, a sua repreensão com chamas de fogo, pois Adonai julgará toda a humanidade com fogo e com espada. E os mortos por Adonai serão muitos. Quem se consagra e purifica para entrar em jardins, em bosques de idolatria de avodah zará, segue quem já esteve lá e come carne de porco, répteis e ratos, será completamente destruído, diz o Eterno, pois eu conheço suas obras e seus pensamentos, o mesmo termo que está lá em Sefer Galut, o livro da Revelação. Ok? E o Eterno diz o seguinte, acerca do Olam Rabá. Desde o versículo 22 do capítulo 66, o Eterno diz: como os novos céus e nova terra que estou fazendo continuarão na minha presença, diz o Eterno, assim perdurarão seus descendentes ao seu nome. Então o Eterno traz aqui a promessa para todo o povo de Israel, que o povo de Israel, por todas as gerações, para sempre, perpetuamente, nós estaremos servindo ao Eterno, sendo luz para todas as nações, mesmo no Olam Rabá. Então, o Eterno diz no versículo 23, a cada mês em Rosh Chodesh, na festa mensal, na festa da Lua Nova, e toda semana no Shabat, ou seja, em todos os Shabbatot, de Shabat em Shabat, todos os seres vivos virão adorar na minha presença, diz o Eterno. Quando eles saírem, olharão para os corpos, versículo 24, olharão para os corpos das pessoas que se rebelaram contra mim. Isso aqui fica claro que é em Jerusalém, o terceiro templo, Beit HaMikdash, que virá do céu para baixo. Ok? O Eterno diz aqui no versículo 20, e trarão os seus parentes de todas as nações como uma oferta para o Eterno, em cavalos, carros, vagões, mulas, camelos, para meu santo monte, Jerusalém. Ok? Então, em Jerusalém, as pessoas, quando estiverem saindo do Beit HaMikdash, elas contemplarão essa visão do versículo 24 do capítulo 66 de Yeshayahu, de Isaías, que diz, quando eles saírem, ou seja, do terceiro templo, do Beit HaMikdash, olharão para os corpos das pessoas que se rebelaram contra mim,
pois seu verme nunca morrerá, o seu fogo nunca será apagado. Eles permanecerão abomináveis a toda a humanidade. Então, essa segunda morte, um texto claro sobre o Gehinnom, o Vale dos Filhos de Hinnom. Nessa cidade também chamava-se Tofet. E ali ao sul de Jerusalém, ao sul do Beit HaMikdash, existem grutas mortuárias. Ali se enterravam pessoas, inclusive nos sítios arqueológicos ali, nesse local chamado Gehinnom, é um local real, concreto, que é traduzido em português vulgarmente como inferno. É o local de sofrimento e penitência. Okay? Conforme está aqui em Sefer HaHitgalut, no livro da Revelação. Esse é o local para onde vão todos aqueles que ingerem farmaqueia, dentre outros tipos de hatatim, pecados graves. Continuando, Baruch Hashem. Vamos agora para o Sefer Besorat Tová, Boas Novas sobre o Tzadik, sobre o Mashiach, capítulo 12. Luke, capítulo 12, versículo 45. Mas se o servo disser a si mesmo, meu senhor se demora, isso aqui faz parte de um trecho de uma midrash, de uma parábola. Meu senhor se demora a voltar. E então começar a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. Ou seja, ficar submetida a um estado de psicotropia. Então o próprio Tzadik, não só esse trecho, mas diversos outros trechos, fala sobre o perigo, do hatat, do desvio da Torá, que é ingerir substâncias alucinógenas, sejam elas líquidas, através de fumo, inalação, ou, como na modernidade, através de injeções. E tudo isso leva apenas um caminho claro. Todos esses hatatim, todos esses desvios de Torá, só levam um caminho claro para todos nós, que está lá em Shemot, capítulo 22, versículo 18. Todo tipo de bruxo, todo tipo de feiticeiro, qualquer tipo de feitiçaria, só leva a um caminho, a morte. Vamos abrir agora em Igeret, do Rav Shaul HaShaliach, carta do Rabino Shaul HaShaliach, para todos os Baalim Teshuvah, para toda a comunidade das sinagogas em Roma, capítulo 6, versículo 23. Diz o seguinte: o que as pessoas merecem com o hatat é a morte, mas a vida eterna é o que se recebe como presente gratuito, não no sentido que é de graça, mas no sentido que provém da Hesed, da misericórdia do Eterno. E não há nada que nós possamos fazer para merecermos tal graça, tal ren. Então esse é um presente, uma dádiva do Eterno, em união com o Mashiach, nosso Adon. Continuando. Primeira carta de Yohanan. Nós temos também agora os conselhos dos Shalichim, dos emissários, de como nós devemos nos portar com Kiddushá em relação a todas essas coisas que nós estudamos aqui nessa introdução. Capítulo 5, versículo 21. Filhos, guardem-se dos falsos deuses. Mais uma vez, a preocupação em relação a Avodah Zarah, a preocupação em relação ao serviço estranho, à idolatria, a santidade se faz presente no discurso, no argumento, na mente de cada shaliach, de cada emissário do Tzadik Mashiach Yeshua ben Yosef. Vejam só como era preocupante essa questão de Avodah Zarah para os shalichim, para os emissários. Primeira carta do Rav Shaul HaShaliach para todos aqueles Barim Teshuvah, todos que estavam iniciando sua Teshuvah, todos os prosélitos da cidade de Corintos, ou Corinthian, capítulo 6, versículo 18 ao 20, diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os hatatim, todos os desvios de Torá, todos os pecados que a pessoa comete são fora do corpo. Mas quem fornica, ou seja, quem comete ilícitos sexuais, comete um hatat contra o próprio corpo, contra o próprio guf. Ou vocês não sabem que o seu guf, o seu corpo, é um Beit HaMikdash para o Ruach HaKodesh, é um templo, um receptáculo sagrado para o sopro do santo, para o sopro do sagrado que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus. Vocês não sabiam disso? A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço. Então usem o corpo, os seus corpos, Gufim, para glorificar ao Eterno Hakadosh Baruch Hu. Então nós não podemos utilizar nenhum tipo de
alucinógenos, nenhum tipo de substâncias alucinógenas, porque nós devemos preservar esse receptáculo sagrado que o Eterno nos deu, que é o nosso corpo, ok? Os nossos sábios também nos ensinam que, da mesma forma que a Torá possui um receptáculo de madeira para preservá-la, para apresentá-la, assim são os nossos corpos. Da mesma forma, nós temos aqui um machal, um comparativo ilustrativo. Os nossos corpos também são esses receptáculos para que a nossa vida de Torá possa ser preservada e apresentada a todos aqueles que sinceramente desejam absorver, compreender e aderir à Torá, à instrução divina. Baruch Hashem. Também, na primeira Igeret, para os prosélitos, os Baalim Teshuvah, cidade-estado dos Helenim, dos gregos de Corinto, capítulo 3, versículo 17, nos diz o seguinte: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, é Kodesh, e vocês mesmos são esse Beit HaMikdash. É comum também nos discursos rabínicos, muitos rabinos se utilizarem desse machal, desse comparativo ilustrativo, para nos ensinar que os nossos corpos, os nossos gufim, são um receptáculo sagrado, são como um templo para a morada do Eterno, da Torá de Hashem, de Hakadosh Baruch Hu. Então nós não podemos vilipendiar os nossos corpos com incisões que não são incisões médicas, ou seja, com tatuagens. Então, o conceito de Kiddushá, de santidade, é extremamente profundo. Vai muito mais além do que por aí afora comentam. Nós estamos aprendendo todas as questões imprescindíveis agora. Vamos lá. Igeret, carta do Rav Shlomo Shaliach para os prosélitos, para os Baalim Teshuvah da cidade da Galátia, capítulo 5, versículo 16. Minha mensagem é: vivam no estado de Ruach, ou seja, vivam no segundo nível de alma. Nós temos 5 níveis de alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehidah. E aqui o Rav está ensinando, no versículo 16. Minha mensagem é: vivenciem, que a rotina de vocês esteja sempre imersa no nível de Ruach. Então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja, porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Ruach, e o Ruach deseja o que é oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Mas se vocês são guiados pelo Ruach, pelo segundo nível de espírito, o segundo nível de alma, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo. Então, o Rav nos ensinou que para todo aquele Baal Teshuvah, todos aqueles que estão iniciando o seu retorno ao Eterno, o seu passado, o seu registro passado, a sua vida passada, a vida regressa, antes da sua Teshuvah, sempre vai estar tentando retornar ao seu presente. Então todos aqueles que passaram algum momento determinado fora da Torá, vivenciando os prazeres externos à Torá, esses sentimentos, esses desejos, eles tornam na vida da pessoa uma vez ou outra. Volta e meia, esses sentimentos, esses desejos, as pressões sociais nos envolvem com pensamentos, com atratividades, para que nós regressemos à vida anterior, uma vida desgarrados da Torá. Então o Rav Shlomo Shaliach nos diz: vivam imersos no segundo nível, o nível de Ruach, e não de Nefesh. O Nefesh é importante, as ações mais simples, mais materiais, mais tangíveis. É importante nós elevarmos o Nefesh, mas não ficarmos estagnados somente no nível de Nefesh. Nós precisamos imergir no nível, segundo nível de alma, que é o nível de Ruach. Essa é a forma de nos desapegarmos a todos os prazeres passados, a toda a nossa vivência pregressa antes da Teshuvah, antes do retorno ao Eterno. Isso é um processo básico, fundamental de Kedushá, que está aqui no capítulo 21 da Parashá Emor. Vamos agora no mesmo capítulo, capítulo 5, versículo 17 ao 21. Vamos conferir um detalhe muito importante aqui. Ele cita diversos aspectos sobre Kedushá, sobre a nossa responsabilidade em relação às coisas sagradas.
para que nós venhamos a nos desvencilhar do passado. Ou seja, essa é uma mensagem para todos os Baalim Teshuvah, todos aqueles que estão retornando ao Eterno. É evidente que a vida da natureza realiza, ela se expressa mediante a imoralidade sexual, impureza e indecência, adoração de ídolos, o uso de farmaqueia, feitiçaria através de alucinógenos, rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja e embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Advirto-os agora, como já fiz antes, que os que praticam essas coisas não terão parte no Malchut HaElohim, no reino do Eterno. Conforme está lá em Yeshayahu capítulo 66, Isaías capítulo 66. Para todas as pessoas que praticam essas coisas, o que lhes restará são seus corpos mortos sendo devorados pelos vermes no sul de Jerusalém, no sul de Jerusalém, quando estiverem saindo das festas migratórias em Jerusalém, em Jerusalém. Vamos agora para a primeira Igeret, a todos os Baalim Teshuvah, a todos os prosélitos que estavam debaixo da instrução rabínica de Rav Shlomo Shaliach na cidade-estado de Tessalônica. Então, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao 8, nos diz o seguinte: Entretanto, Ahim, vocês não estão em trevas, em Rosher, para que o dia os tome de surpresa como um ladrão. Então ele está falando de galut, de exílio. Os símbolos para exílio, os eufemismos, os termos para galut, para exílio, são trevas, escuridão, sono. Esses são dos termos que são utilizados para se referir a galut, exílio. Então ele diz: Entretanto, Ahim, vocês não estão em Rosher, em trevas, para que o dia, ou seja, o dia da redenção, os tome de surpresa como um ladrão. Então ele está se referindo ao Mashiach, ao retorno do Mashiach. Vocês são pessoas que pertencem à luz, Or, ao dia. Yom, não pertencemos nem à noite, nem a trevas, nem Laila, nem Rosher. Ok? Portanto, não se permitam adormecer como os demais, aos que estão dispersos, aos que não estudam, aos que não têm força de vontade, aos que não se interessam. Ao contrário, permanecemos alertas e sóbrios. Quem dorme faz à noite. Quem se embebeda, ou seja, quem se entorpece, quem se submete a substâncias alucinógenas, assim procede à noite. Pelo fato de pertencermos Hayom, o dia, permanecemos sóbrios, conscientes em todos os nossos níveis de alma, revestindo-nos da confiança, da emuná e do ahavat, como uma couraça e colocando a esperança de sermos libertos como um elmo, ou seja, como um protetor de cabeça. Essa é uma referência direta a Isaías, capítulo 59, versículo 17. Então, qual é a nossa saída? Qual é uma das nossas atitudes e responsabilidades que nós devemos tomar em relação a Kedushá, a santidade, no tempo que se chama hoje, em relação a Kedushá, todo esse capítulo 21 da Parashá de hoje, a Parashá Emor. Nós devemos nos santificar, nos separar, não praticando qualquer tipo de ilícitos sexuais, nenhum tipo de comida não kasher e de evitarmos todo e qualquer tipo de avodah zarah, todo tipo de idolatria, serviço estranho. Para isso nós precisamos emergir, transcender, amadurecer no nível 2 de alma. Nós temos 5 níveis, nós precisamos emergir no nível de ruach. A consequência é que nós nos tornaremos sóbrios e alertas, seremos pessoas que viverão e que vivenciarão focadas no dia e não na noite, que é a galut, focados sempre com olhar na redenção, para que nós não sejamos tomados de surpresa. E isso se refere à vinda do Mashiach, o retorno do Tzadik. Vamos também abrir na primeira Igeret, na primeira carta do Shaliach Shimon Kefa, capítulo 5, versículo 8. Mantenham-se sóbrios e alertas. O adversário, Hassatan, o opositor de vocês, aproxima-se sorrateiramente e, como leão que ruge, procura alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na confiança, sabendo que os Ahim, os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos tipos de sofrimentos. Vocês têm de sofrer só mais um pouco. Depois disso, o Eterno, que é cheio de reino, de graça, reza misericórdia, aquele que o chamou, está falando aqui da Keriá, do chamado, para a sua glória, Hod, eterna, em união com o Mashiach, conforme está no Zohar HaKadosh. Então precisamos estarmos sempre sóbrios, com a mente consciente, para exercermos Kedushá. Sem a mente sóbria é impossível realizar Kedushá, é impossível estar
vivendo da forma correta diante do Eterno. Vamos agora para a segunda Igeret Sheniah, segunda carta de Shimon Kefa, capítulo 1, versículo 6. Autocontrole, domínio próprio. Autocontrole, domínio próprio, ao conhecimento, perseverança, autocontrole, piedade, chesed, afeição fraternal, a piedade, o amor e a afeição fraternal. Porque se tiverem essas qualidades em abundância, elas impedirão que vocês sejam estéreis e improdutivos no pleno conhecimento do Tzadik, sobre questões do Mashiach, sobre questões da Galut, da redenção, da Geulah. Ok? Então, domínio próprio, sobriedade, vivemos no nível de Ruach. Esses são os fundamentos de Kedushá. Principalmente no tempo que se chama hoje. Isso é algo urgente para nós. Vamos também para a primeira Igeret Rishonah, a primeira Igeret, a primeira carta do Rav Shlomo Hashaliach para os Balim Teshuvah, todos os prosélitos da Galátia 5, versículo 22. Mas o fruto do nível de Ruach, como é que eu sei? Quais são as evidências de que eu estou vivendo no nível de Ruach? Quais são uma delas, fundamentais? Ele diz, mas o fruto, ou seja, a consequência, o resultado de alguém que vive no Ruach, no segundo nível de alma, é o Ahavá, é o amor. A Simcha, a alegria. A Shalom, a plenitude. A paciência, a afabilidade, bondade, Hesed, fidelidade, Emuná, humildade e autocontrole. Não existe nada na Torá, contra essas coisas. Então, esses são um dos aspectos, um dos sinais para que você e eu saibamos se estamos vivendo no nível de Ruach, o segundo nível de alma, ou não. Vamos também para Mishlei, Sefer Mishlei, livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Como uma cidade violada sem muros, ou seja, sem proteção, é a pessoa que falta autocontrole. A pessoa que é colérica, a pessoa que se irrita por toda e qualquer coisa, é considerada uma pessoa feiticeira. É uma pessoa que comete avodazará, porque a ira demasiada leva à feitiçaria, que é o comportamento de de raiva, de ódio. E aí a pessoa fala o que não deve, se comporta da maneira que não deve e pode cometer atrocidades horríveis. Então, essa pessoa é como uma cidade violada sem muros, sem proteção, sem limites. É a pessoa que lhe falta o autocontrole. O autocontrole, como nós estudamos, é um dos traços do nível de Ruach. Provérbios 29, 2 capítulos à frente, nós temos o seguinte. Capítulo 29, versículo 11. O tolo, o estúpido, ou idiota, dá vazão a todos os seus sentimentos, mas o Raham, o sábio, pensando no depois, os aquieta. Então, o estúpido, a pessoa tola é o mesmo que idiota, é um adjetivo pejorativo. O tolo é o idiota, homem ou mulher. Ela dá vazão a todos os sentimentos que lhe sobrevêm. Todo qualquer sentimento eu vou dar vazão. Ou seja, são pessoas com muita carência emocional. Mas o Raham, o sábio, pensando no depois, no porvir, pensando nas consequências, ele se aquieta. Okay? Então, o Raham ele é caracterizado por um autocontrole, por um domínio próprio. Ele está sempre vivendo no nível de Ruach, não só no primeiro nível de Nefesh. Ele está sempre emergindo do nível de Ruach em diante. Okay? Galgando os níveis de alma, os níveis de consciência. Provérbios, Sefer Mishlei, ainda no mesmo livro, capítulo 16, versículo 32. O que controla o seu temperamento é melhor, é superior que o herói de guerra. O que governa seu espírito é melhor que o conquistador de cidades. Ou seja, uma pessoa que tem domínio próprio, ela é superior, é mais elevada do que um herói de guerra. E o que governa seu Ruach, o seu segundo nível de alma, que governa o seu nível de Nefesh, o seu nível de primeiro nível de alma, seu primeiro nível de consciência, ele é mais elevado, ele é melhor do que o conquistador de cidades. Então, se controlar, se domesticar diante de tensões desnecessárias ou não, é uma característica fundamental de todos os Kedoshim, de todos os santos. Inclusive no Sidur, nós temos uma passagem, logo no final das últimas brachot, da reza de Shmoneh Esrei, na reza de Amidah, reza silenciosa, nós temos um trecho que diz que a minha alma fique pura diante dos meus inimigos. Isso é fundamental. É uma das características fundamentais de alguém que de fato é um Kedosh, uma pessoa santificada, é um santo. Isso é uma ordem do Eterno.
Ser santos é uma ordem eterna, é algo para nós. Não é algo para os malachim, apesar de eles possuírem o seu nível de santidade. É uma coisa para ser praticada e não idealizada. Não é só uma aspiração. É uma meta diária. Ser um kedosh, um santo do Eterno, é uma mitzvah, é um mandamento, é uma ordem do Eterno para o dia a dia, para o cotidiano, para a rotina. Mas isso não significa que nós seremos perfeitos. A perfeição está na pessoa que busca aqui do chá a santidade em detrimento dos seus defeitos, em detrimento dos seus erros, das suas debilidades. É uma pessoa que insiste em fazer aquilo que é correto, primeiro para si mesmo, no sentido pessoal, de se consertar, de se averiguar, de buscar estar correto na presença do Eterno, em detrimento dos seus erros, em detrimento das suas falhas, dos seus problemas. Aí sim, uma pessoa pode ser chamada de perfeita pelo Eterno, porque ela não desiste de viver aquilo que é correto. Ainda que a sociedade, ainda que o meio que ela vive, possa estar vivendo uma vida, uma vivência, uma ambiência completamente errada, completamente avessa à Torá. Nós devemos ser kedoshim, santos, porque é uma ordem do Eterno. Um kedosh, uma pessoa santa, não é perfeita. Então, se alguém zombar, você pensa que você é santinha, que você é santinho, você diz, há algum tempo eu já estou trilhando o caminho de kedushá, de santidade. Por isso, domínio próprio, por isso me afasto de ilícitos sexuais, por isso me afasto de todo tipo de idolatria, de avodazará, seja por palavras, seja através de alucinógenos, seja através de submissão a imagens de ídolos, a símbolos idólatras, a palavras idólatras, conceitos idólatras, ideias idólatras. Então, esses são os princípios fundamentais daqui do chá. Sem isso, é impossível estar na presença de Hakadosh Baruch Hu. Vamos abrir aqui um parêntese importante sobre as desgraças do aspecto de feitiçaria através de alucinógenos. Vamos para Mishlei, Sefer Mishlei, livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 30 ao 35. Nos diz o seguinte: ouçam bem, tripliquem agora a atenção de vocês. Desde o versículo 29, melhor. Quem tem miséria? Quem está vivendo em miséria? Não é pobreza, miséria. Quem tem remorso? Pessoas que vivem de remorso. Não é arrependimento de teshuvá, de retorno ao Eterno, mas remorso. Vive reclamando o tempo todo da vida. Quem se machuca sem boa razão, sem nenhum motivo concreto. Quem tem olhos avermelhados, quem tem os olhos vermelhos, cheios de sangue, o olho pequeno, olhos irritadiços. Aqueles que gastam seu tempo no yayin, no shechar, no alcoolismo. Aqueles que sempre provam bebidas misturadas, shechar, bebidas alcoólicas, entorpecentes, alucinógenos, líquidos. Existem os gasosos, existem aqueles que são através de inalação, através de fumo e através de injeções, injetáveis. Então, aqueles que sempre provam bebidas misturadas, ou seja, shechar, alcoolismo. Não olhe para o yayin vermelho como se ele fosse sua cor ao copo. Ele pode deslizar suavemente agora, mas no fim, amarga como serpente. Então ele é doce, tem o tinto, tem o seco, tem o suave, mas vinho velho, vinho fermentado, vinho com hametz, com fermento. É gostoso quando desce pela garganta, mas o seu fim, as suas consequências são venenosas como a serpente, porque vai gerar a psicotropia, a alucinação. Vai gerar comportamentos anestesiados por via da alucinação, por via da psicotropia. E o termo é latim, do lut, feitiçaria. Isso é avodazará, vai totalmente contra a ponte daquele que está ingressando no caminho de kedushá, de santidade, domínio próprio. É impossível ter domínio próprio quando o seu sistema imunológico, quando todo o seu sistema sanguíneo está acometido, está rendido pelas substâncias alcoólicas, pelas substâncias alucinógenas. Seja por via líquida, gasosa, inalação ou injetáveis. Mas o fim amarga como serpente. Sim,
Ele golpeia como serpentes venenosas, diz o texto sagrado. Seus olhos verão coisas estranhas, alucinações, famoso chapado. A sua mente imaginará coisas sem sentido, chapado, drogado, bêbado, alucinado. Você se sentirá como se estivesse sobre as ondas do mar, tonto, relaxado, legalize, ou espreguiçando-se no topo de um mastro. Relaxamento, dopado, dopamina. Espancaram-me, até bateram, mas a pessoa nem sente. Estava anestesiada. Bateram em mim e eu nem percebi. Quando despertarei? Quando eu vou ficar sóbrio? Sairei em busca de outra bebida, ou seja, um viciado. É uma pessoa que está viciada em farmaqueia, em feitiçaria. Todo e qualquer ato de absorção, de ingestão de alucinógenos, seja por líquido, gasoso, inalativo ou injetável, é farmaqueia, é LUT, ciências ocultas, mágica, feitiçaria. Isso vai contra o caminho de todos aqueles que estão buscando Kedushá, santidade. O nosso objetivo é o domínio próprio, afabilidade, sobriedade, vivermos no nível de Ruach, segundo nível de consciência, que gera todas essas características positivas de domínio próprio. Uma pessoa que se controla, alguém que tem limites, alguém que pensa antes de falar, alguém com suas sinapses, com suas conexões neurais em dia. A psicotropia, uma das primeiras coisas que a psicotropia, que os alucinógenos agridem, é justamente as nossas sinapses, as nossas conexões neurais. E os neurônios não se reproduzem, não existe nenhum tipo de substância, nenhum remédio que faça os neurônios se multiplicarem. Os neurônios são tão fundamentais que eles são as nossas conexões. Sem os neurônios nós ficamos lesos, pessoas completamente lerdas, com problemas de memória, problemas de depressão, problemas de leitura, problemas de absorção de conteúdo, de conhecimento, prejudica no entendimento, prejudica no foco, na atenção. Pessoas que ingerem qualquer tipo de alucinógenos têm problemas de atenção, elas nunca se interessam, elas nunca são pessoas focadas. Estão sempre num estado de relaxamento, de falta de interesse no estudo, porque o estudo, para elas, é um grande desafio. Estudar, para elas, é um grande desafio. Parar e focar em qualquer coisa, para elas, é um grande desafio. Elas precisam se sentir dopadas para entrar em contato com algo que elas devam se focar. Então, elas têm uma espécie de dislexia. Elas adquirem uma espécie de dislexia. Uma dificuldade enorme de se concentrar e de ter boa memória. Você fala uma coisa com ela agora, amanhã ela já esqueceu. Ela fica, como é que é aquilo mesmo que você falou, hein? Como é que é aquilo mesmo? Mas eu esqueci. É um efeito natural científico comprovado na ciência. Como exercer domínio próprio? Você não tem mais as conexões neurais suficientes para poder ter memória, domínio próprio, concentração, foco para estudar a Torá. A cabeça está sempre igual um balão, sempre subindo. Eu escrevi cerca de 11, 12 artigos sobre farmaqueia, sobre feitiçaria através de alucinógenos, no ano passado, há 2 anos atrás. Eu vou disponibilizar aqui nos comentários, depois do Shabbat, no Motzei Shabbat, esses artigos rabínicos. Eu só vou colocar do Chabad e do Talmud sobre alucinógenos com bebidas, com drogas inaláveis, fumo e injetáveis. Como a Torá, o Tanar, o Talmud, a Mishnah, a Gemara, a Hassidut lidam com a questão de farmaqueia, de latim, de lut, feitiçaria através de psicotrópicos, de alucinógenos. Eu vou colocar todos esses artigos. Eu escrevi cerca de 10 artigos, não com as minhas palavras, mas apenas com os artigos rabínicos, atuais e antigos. Vamos lá, terminando. Vamos agora para Romanos, Igeret, carta do Rav Shlomo Hashaliach, para os prosélitos, para os Baalim Teshuvah, capítulo 13, versículo 11 ao 13. Além de tudo isso,
Vocês sabem que ponto da história estamos. Por isso, já é tempo de vocês serem despertados do sono. Então, o Rav Shlomo Shalir está falando sobre a necessidade que cada comunidade, cada geração compreenda o tempo que se chama hoje. Qual tempo você está vivendo? Eu estou vivendo no ano 2020. Estamos agora à beira da transição de 2020 para 2021, ou seja, nós vamos para o século 21. Ainda estamos no século 20. Ok, mas não é disso que eu estou falando. Em que tempo você está vivendo? É fundamental para que você possa cumprir os seus propósitos, a sua missão de vida. Nós estamos no ano 5.780, de acordo com a Torá. O mundo possui 7.000 anos de existência. 6.000 anos até a divulgação da Torá. O 7º ano é a vinda do Tzadik, do Mashiach, o ressurgimento do Mashiach. Conforme Rabbi Moshe Ben Nachman, Ramban, conforme Abarbanel, conforme Rashi, Malbim, Sa'di Gaon. É importantíssimo, é fundamental que você saiba o tempo que você está vivendo. Você está em meio a Galut, ao exílio, está terminando a Harit Hayamim para o retorno do Mashiach, que está chegando como Mashiach Ben David. Como está a sua vida? Nesse tempo que chamamos hoje, no ano 5.780. Está em Kedushá, em processo de Kedushá, trilhando o caminho da Kedushá, da santidade, da santificação. No segundo nível de consciência, no segundo nível de alma, Ruach, em diante. Domínio próprio, afabilidade, compassividade, piedade, disciplina, ou vivendo em Avodah Zará, serviço estranho, símbolos estranhos, palavras estranhas, comportamento estranho, uma vivência estranha, ou seja, idólatra. Como nós estamos vivendo na presença do Eterno hoje, no ano 5.780, à beira da redenção? Algo a se pensar desde ontem. É um assunto urgente e pertinente para cada um de nós, a começar por mim. Então, ele diz aqui: além de tudo isso, vocês sabem em que ponto da história estamos. Por isso, já é tempo de vocês serem despertados do sono, ou seja, da galut, do exílio. Novamente, um dos eufemismos, dos símbolos para o conceito de galut e exílio é sono, dormir, trevas, escuridão, conforme a Rabanut nos ensina. É tempo de vocês serem despertados do sono, da galut, pois a libertação será mais próxima do que quando começamos a confiar. Ou seja, a Geulah está próxima. A noite está acabando, a galut está acabando. E o dia já chega. O Yom Hadin, o dia do juízo, já chega. Deixamos de lado os atos de trevas, de Rosher, e armemo-nos com as armas de Or. Nós cantamos nas noites, na página 256 no Shabbat, e na página 184 no Sidur, nos serviços de Arvit. Esse trecho dessa reza de Havat Olam, o Eterno nos ensina que o Eterno criou o dia e as trevas, ou seja, a galut e a redenção. Cada coisa possui o seu tempo determinado. Nós estamos agora no fim da galut, diante do amanhecer, diante dos primeiros raios da aurora da redenção. Não em festas, em bebedeiras, em psicotropia, em alucinógenos, nem participando de imoralidade sexual e outros excessos, discutindo e sendo ciumentos. Em vez disso, revistam-se de todo ensinamento, de toda instrução rabínica do Tzadik Yeshua Mashiach Ben Yosef. Não desperdicem tempo. Temos que administrar o nosso tempo para pensar sobre como agradar os desejos pecaminosos da velha natureza. Então nós não devemos perder tempo pensando como nós devemos agradar as nossas velhas práticas
que alimentavam o Yetzer Hara, a nossa inclinação para o mal, a nossa alma animal. Nós não podemos ficar pensando, ou seja, perdendo tempo com entretenimentos de forma excessiva. Entretenimento é bom, faz parte da vida de Kedushá, inclusive. Mas em excesso é extremamente danoso para nós. Entretenimento em excesso nos torna estúpidos. É perda de tempo. Muito melhor estudarmos a Torá, o Tanakh sagrado, os Ketuvim Netzarim, a Rabbanut, Gemara, Mishnah, a Hassidut. O tempo está passando. Yom Hadin, o dia do juízo, está chegando. O que nós vamos apresentar ao Eterno quando o retorno do Tzadik ocorrer? Vamos ser pregos de surpresa ou estaremos atentos, sóbrios, com o domínio próprio? Ou estaremos em Avodah Zarah, serviço estranho? Então, meus amigos, finalizamos aqui toda a Parashá, todo o conteúdo de Kedushá, que vem desde Metzorah, Tazriah, Haremot, Kedoshim, e agora na Parashá Emor, tratando sobre essas coisas fundamentais. Que o Eterno abençoe a vida de todos, que esse estudo seja luz, que seja extremamente proveitoso para vocês, como foi para mim. Que o Eterno abençoe a vida de todos. Até mais, pessoal. Hitraot.